Estamos de volta com você no nosso momento de fé, o momento de ouvir a poderosa palavra de Deus. E para isto eu preciso de um texto bíblico. Vamos ler a Bíblia Sagrada em Atos, no capítulo 12, a partir do verso 1, que diz: E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-a a 4 quarentenas de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Até o versículo de número 5, nós temos lido a poderosa palavra do Senhor. De acordo com esse texto da Bíblia, nós queremos falar sobre a oração que abre portas. Primeiro, para a gente poder entender que a oração abre portas, nós temos que compreender o conceito de orar, o conceito de oração. A oração nada mais é do que uma conversa, um diálogo com Deus, que você faz do profundo do seu ser, do profundo da sua alma. Você vai falar com Deus em verdade. Como diz em João, no capítulo 4, versículo 24, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adoram em Espírito e em verdade. Tem que haver verdade. A oração, ela só é respondida quando tem esse elemento chamado verdade. Quando ela é feita na verdade. Ainda que nós erramos, mas precisamos entender que nós somos falhos como homem, como pessoa, e precisamos confessar diante de Deus os nossos erros e as nossas falhas. Deus é grande, poderoso e sabe que nós necessitamos dele. Por isso a oração, meu amigo, ele é esse diálogo, ele é esta conversa com Deus. Quando você se prontifica diante de Deus, Deus vai responder às orações do seu povo. Chega um momento que as nossas vidas, ela vai estar numa situação que a porta precisa se abrir. Há momentos em nossas vidas, querido ouvinte, que passamos por problemas que nos levam ao ponto de querer desistir até mesmo da nossa fé, da nossa crença. Momentos em que parece não haver esperança, não haver mais saída, está tudo fechado, está tudo travado. Nós pensamos que tudo está perdido. É assim que muitas das vezes a gente se vê em determinados cenários da nossa vida, da nossa existência. Por isso, hoje, nós vamos aprender sobre mudanças que acontecem quando nós voltamos para Deus, as nossas orações, e Ele simplesmente vai agir por nós e vai abrir as portas. Porque a oração que abre portas é aquela que o seu servo pratica, é aquela que o seu servo faz, pratica em espírito e em verdade. Para a gente poder entender um pouco mais a respeito desse tema, eu quero falar em primeiro lugar sobre os personagens. Herodes, aparece o nome Herodes no texto. O nome refere-se a dinastia de reis. Herodes, o grande, fundador da dinastia, reinava quando Jesus nasceu, ordenou a morte das crianças, lá em Mateus 2, versículo 16. Depois nós vemos Herodes Felipe, filho do grande primeiro marido de Herodias, em Lucas capítulo 3, verso 1. Depois nós vamos ver Herodes Antipas, Herodes, irmão de Herodes Felipe, a quem lhe tirou a sua esposa. Herodias, João Batista o condenou. A pedido de Herodias, mandou cortar-lhe a cabeça. Essa passagem nós vamos ver lá no livro de Mateus e também no livro de Marcos. Herodes Agripa I, neto do grande. Herodes Agripa II, bisneto de Herodes o Grande. Ele disse ao apóstolo Paulo: quase me convenceu de ser cristão, lá em Atos 26, versículo 28. Então, nós estamos vendo esses personagens,
as histórias dos Herodes. Agora vem Tiago. Ele e seu irmão João foram discípulos de Jesus, quem lhes chamou Boanerges, que significa filho do trovão. Ambos os irmãos, juntamente com Pedro, pertenciam ao chamado círculo íntimo de Jesus. Ele estava no Monte da Transfiguração. Não é o mesmo Tiago, irmão de Jesus, mencionado em Atos, no capítulo 12, versículo 17. Esse aqui é um outro Tiago que nós estamos falando. Pedro é o outro personagem, capturado e preso por Herodes Agripa I. Anteriormente, Herodes havia matado à espada Tiago, de acordo com como revela Atos capítulo 12, verso 1 e versículo 2, que nós lemos no início essa passagem. Mas enfim, no segundo passo da nossa mensagem de hoje, nós queremos falar, Pedro, ele é preso. Agora, em segundo lugar, Pedro é preso. Preso durante a celebração da festa dos pães asmos, em Atos 12, verso 3. E com isso ele foi encerrado na prisão. 4 quarentenas de soldados guardando Pedro. Apresentá-lo ao povo. Apresentá-lo ao povo significa levá-lo a julgamento para ser condenado à morte. Dormindo entre 2 soldados, preso nos pulsos com cadeias, 2 guardas vigiando a porta da frente da prisão, em Atos 12, 6, 12 outros soldados de plantão em 2 grupos no resto da prisão. Era muita preocupação. Por que tantas preocupações? Herodes conhecia a história de Cristo ressuscitado, saindo do túmulo entre os soldados romanos. Ele conhecia essa história. Herodes também soube da libertação da prisão de Pedro mais atrás. Pedro, no caso, e João, acontecido dias antes, lá em Atos capítulo 5, versículo 17 a 25. Ele sabia dessas histórias, ele sabia com quem estava lidando, ele sabia que Deus ia agir na vida dos seus discípulos, na vida dos seus filhos. Aí, finalmente, em terceiro lugar, nós vamos ver a libertação. Foi na noite anterior ao dia designado para o julgamento, faltando um dia antes do julgamento de Pedro, para Pedro ser morto. Na verdade, o julgamento era para matá-lo. A sede era de matar. Enquanto Herodes estava com seu coração cheio de ódio para matar, Deus estava com o coração cheio de felicidade para libertá-lo, para dar vida. Foi nessa noite, que Herodes propôs a matar a Pedro. Deus propôs libertá-lo, dar vida, dar graça para ele. E o fez no último momento, no limite, quase na hora certa de fazer o julgamento. A Bíblia diz em Atos capítulo 12, versículo 6, e quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. O texto revela que ele estava bem aprisionado. Humanamente falando, era impossível ele sair daquela prisão. Então, um anjo, no meio de uma luz, acordou Pedro e tirou suas correntes lá dentro da prisão. O anjo veio e tirou as correntes de Pedro. É o que revela Atos 12, verso 7. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Que caíram-lhe as mãos, as cadeias. Olha que o Senhor libertou ele lá dentro da cadeia. Lá dentro as correntes caíram, tudo caiu por terra. Porque lembra que lá no versículo de número 5 do capítulo 12 de Atos, que nós lemos no início, a igreja estava fazendo contínua oração a Deus por Pedro, para o Senhor ter misericórdia. E Deus estava agindo, Deus estava libertando Pedro agora. E caíram-lhes das mãos as cadeias, Deus estava dando libertação.
É isso que Deus quer fazer. O anjo e Pedro passaram a porta da cadeia, a porta da cela, em seguida no meio dos 12 soldados restantes da primeira e em segunda guarda, até chegar à porta de acesso à cidade, que abriu por si só. A porta se abriu por si, não foi ninguém que foi lá e tirou o ferrolho. A Bíblia diz em Atos 12, versículo 10, e quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E aí foi que ele foi perceber verdadeiramente que o Senhor estava com ele. Bendito seja o nome do Senhor. A partir desta experiência de Pedro, sendo libertado da prisão, podemos aprender muitas lições com relação à oração que abre portas. Ei, você que está orando por uma causa, talvez você diz: Deus não me ouve, Deus não está me ouvindo. Calma, Deus está te ouvindo, o Senhor está vendo, o Espírito Santo está trabalhando, as coisas vão dar certo. Continue orando, persista. A Bíblia diz que eles faziam contínuas oração a Deus por Pedro. É continuar, é perseverar, as portas vão se abrir. A oração que abre portas, ela é, em quarto lugar, a oração que abre portas é uma oração persistente. A igreja orava sem cessar por sua libertação. Capítulo 12, versículo 5, eu repito: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja não fez um boicote de produtos feitos em Roma, nem tampouco saiu em protesto pelas ruas de Jerusalém. Não fez isso. A igreja não idealizou um plano secreto para tirar Pedro da prisão, como eles tinham isso na mente desde a morte de Jesus, e eles pensavam que os discípulos foram lá e tiraram Jesus lá do túmulo. Todos mencionados são métodos humanos que têm o seu lugar, alguns válidos, mas nada como a oração. A oração, ela abre portas. A oração, ela comove o coração de Deus. A igreja em Jerusalém tampouco se rendeu apenas esperando a notícia da execução. Jesus ilustrou a oração persistente com uma viúva persistente que recebeu justiça de um juiz em Lucas capítulo 18, do verso 1 ao versículo 8. A oração que abre portas. A oração que abre portas desta quarta parte principal, em segundo plano, é uma oração feita de acordo com a vontade de Deus. É uma oração que é feita de acordo com a vontade de Deus. Em 1 de João, no capítulo 5, versículo 14 e 15, a Bíblia diz: esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que o pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Ei, ele nos ouve, ele quer operar. Conhecemos a vontade de Deus através da Bíblia, conhecemos a vontade de Deus através da oração. Há orações que Deus não responde, segundo Lucas 9, 51 a 55, porque são feitos com intenção maliciosa, porque ele quer proteger-nos. Há orações de acordo com a vontade de Deus. Pedir pela paz de Jerusalém é uma delas. Pedir com sabedoria, pedir por provisão, por proteção. Há orações de acordo com a vontade de Deus. Aprenda a vontade de Deus para a sua vida. Interceder pelos nossos dirigentes, nossos pastores. Interceder pelas nossas lideranças que estão à frente dos trabalhos, para que o Senhor possa guardar. Deus, ele dá a libertação, a oração que abre portas. Se estar chegando ao limite da sua resistência, lembre-se que há poder na oração. Ore, busque, fale com Deus, seja determinado. Através dela você pode abrir porta e mais porta, derrubando obstáculos e mais obstáculos, e abrir caminho para
completa liberdade em Cristo Jesus. A oração irá abrir as portas que estão fechadas. Receba esta palavra agora, no nome de Jesus, na sua vida, e o Espírito Santo irá te abençoar. Eu quero fazer a oração por você. Senhor Jesus, nós temos aprendido que o Senhor abre as portas, inclusive portas que estão aferrolhadas, portas que estão enferrujadas. O Senhor é Deus, assim como o Senhor abriu aquele portão de ferro que dava acesso à cidade para Pedro passar junto com o anjo, sem que ninguém o mexesse. Tu és Deus agora. Esta pessoa, esse irmão, esta irmã, esse ouvinte precisa da tua misericórdia. Entra com providência, liberta, abre as portas, Senhor. Escuta o nosso louvor, a nossa gratidão e a nossa oração. Nós queremos a bênção da liberdade, a bênção do Espírito Santo, a bênção da tua presença, porque nós queremos ver, meu Deus, as bênçãos fluindo e as coisas ocorrendo e acontecendo na vida dos teus filhos e na vida dos teus servos. Abençoa para o louvor do teu nome e da tua glória. Te amamos e te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus.